Minha amiga, meu amigo, o blog da cidadania está chegando ao 500 mil de inscritos. Falta muito pouco, apenas 3.000. Ajude-nos a chegar lá, se inscrevendo no canal, deixando seu like e compartilhando os nossos vídeos. A democracia agradece e nós também. Precisamos discutir essa questão antes que a situação se transforme num problema humanitário de maior volume ainda. A expectativa é que se crie uma consciência de que é chegado o momento de pôr um ponto final a esse derramamento de sangue e a essa guerra que, no fundo, afeta a todo mundo. Olá, eu sou Eduardo Guimarães e este é o blog da cidadania. Conflito no Oriente Médio. Existe um homem que está adotando uma atitude sensata que está contagiando a maioria dos países do mundo e, sobremaneira, o Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas. O nome dele é Luiz Inácio Lula da Silva. E aqui eu quero hoje passar a você essa ofensiva de Lula para salvar o povo palestino. Venha comigo. Chegou o momento de pôr ponto final a esse derramamento de sangue, diz Mauro Vieira no Egito. Essa frase emoldura uma ofensiva do governo do Brasil ao retomar a liderança diplomática que este país sempre teve, e essa liderança neste momento faz uma ofensiva pela paz, pelo fim do conflito, pelo cessar-fogo e pelo socorro aos palestinos, que na verdade, em última instância, são as maiores vítimas desse conflito. Por quê? Porque de um lado você tem o povo israelense que em grande parte vota e opta por uma política como a de Benjamin Netanyahu, que é uma política de esmagar sem piedade o povo palestino para atingir o Hamas, o que não é a mesma coisa. O Benjamin Netanyahu ele parece achar que esmagando o povo palestino, o Hamas vai recuar, e não vai recuar. E na verdade o Hamas acha que atacando o povo israelense, a população, isso vai fazer com que essa população vote diferente em governos que não vão atacar a Palestina. Os dois lados estão errados e o lado que está certo é o lado do presidente Lula. Na verdade, nesta vida, a gente precisa escolher entre dizer o que as pessoas precisam ouvir e dizer o que as pessoas querem ouvir. O Lula optou por dizer o que as pessoas precisam ouvir, porque hoje a situação é a seguinte: se ele fala sobre os abusos de um lado, esse lado cai matando em cima dele. Se ele fala sobre os abusos do outro lado, acontece o inverso, acontece a mesma coisa, o outro lado vai atacá-lo. Se ele ficar isento, como está sendo, não na verdade isento, ele fala que os palestinos precisam ser socorridos, mas ele não defende, por exemplo, a ação do Hamas. Tem muita gente que defende o quê? O Hamas tem que atacar para os palestinos, para os israelenses desistirem. E outros dizem, Israel tem que atacar para os palestinos desistirem. E o Lula, ele acha que o que tem que fazer é o seguinte: todo mundo tem que parar de atacar, porque a única vítima de ataque ou dos palestinos, ou do Hamas, ou de Israel, é o povo palestino. E ninguém quer ouvir isso nesse momento, até porque uma reportagem que eu li hoje deu conta de que essa guerra está virando entretenimento, está virando guerra de torcida. A gente nunca entende por que é que a torcida do Corinthians e do Flamengo e do Palmeiras, ou do Flamengo e do Fluminense,
ninguém sabe, qualquer time serve. Se alguma dessas torcidas que entram em choque e se matam, não é, cometem as maiores atrocidades, ninguém entende, mas na verdade é uma analogia muito parecida, porque a questão vira guerra de torcidas. Então o bom senso, quando a histeria entra pela porta, o bom senso sai pela janela. Claro que as vítimas são os palestinos. Eu tenho certeza absoluta que o Hamas está errado, Israel está errado e os palestinos são vítimas desses erros, porque Israel não vai parar de atacar a Palestina se for bombardeada pelo Hamas. O Hamas não tem força, só se o Hamas conseguisse destruir Israel, mas não vai conseguir destruir Israel, que não seria bom também, porque tem israelense, minha amiga, meu amigo, que não quer saber dessa guerra também. Então você não pode matar todo mundo, isso é efeito colateral, não tem como, não é? Então ontem, por exemplo, o Sérgio Moro chamou as mortes de palestinos de efeito colateral, de ter que combater o terrorismo. Não existe efeito colateral, tanto dos inocentes de Israel quanto dos inocentes da Palestina, é um absurdo. E o Lula está sendo chamado de ambíguo. As pessoas queriam que ele ficasse só ao lado do Hamas, na verdade, né? Tem muita gente que apoia a ação do Hamas, para que o Hamas consiga fazer Israel desistir de atacar, promovendo um nível de ataques até de terror incessante, não é? E o Lula teve que ceder a isso. Por quê? Porque é verdade, não é? Não vai funcionar. O Hamas, na verdade, eu acredito que tem até boa intenção, acha que vai terminar a guerra desse jeito. É como aqueles que acham, por exemplo, que a polícia matando a população pobre deste país, que muitas vezes comete erros, comete abusos, rouba, vai fazer com que os criminosos fiquem com medo, que as pessoas tenham medo de cometer crimes. E não há medo, porque a vida desgraçada que a pobreza impõe faz com que as pessoas percam o medo, que saiam para matar ou para morrer. E é isso que o Hamas faz. Então não adianta, por exemplo, tentar parar o Hamas jogando bomba no povo palestino. Até porque, até que ponto o Hamas está preocupado com aquela população? Vamos conversar com a autoridade palestina, por exemplo, e ver se eles acham que o Hamas está fazendo a coisa certa. Seja como for, essas palavras fortes do chanceler brasileiro se conectam com uma ofensiva do presidente Lula para parar essas hostilidades, e ele está conseguindo. Veja esta matéria: não iremos embora, permaneceremos na nossa terra, diz o presidente palestino. E, na verdade, ele não apoia nem uma coisa nem outra, mas o chanceler Mauro Vieira está tentando convencer os dois lados a adotar uma postura de inteligência, que ninguém... Claro, tem gente ganhando, quem fabrica armas está ganhando. O jornalismo, por exemplo, tem um certo jornalismo que está ganhando forte, porque se tornou uma fonte inesgotável de renda, publicar matérias agradando algum dos dois lados. Então você escolhe ou o lado israelense ou o lado palestino e começa a bombar a matéria. Você pode ver que 90% das matérias são apenas opinião, só opinião, e fato mesmo há pouca coisa. Jogou uma bomba, matou não sei quantos, jogou outra bomba, matou não sei quantos. É o genocídio de Israel, é o genocídio do Hamas, e na verdade não se chega a lugar nenhum. Então aqui, além de tudo, o Lula está tentando colocar um bom senso nessa insanidade, em que alguns poucos ganham, mas no fim de tudo, a grande vítima disso é o povo palestino,
que não ganha com as ações do Hamas e não ganha com as ações de Israel, e é uma gente pobre, miserável, que leva uma vida que parece morte. Então, o Blog da Cidadania se une ao presidente Lula e conclama você a ter bom senso e a fugir dessa guerra de hipocrisia e oportunismo. A grande decisão que o mundo precisa, que a humanidade precisa, é que os dois lados parem de achar que vão vencer o outro lado através do terror. Porque o Hamas pratica o terror contra Israel, Israel pratica o terror contra o Hamas. Ah, mas o Israel tem mais direito, porque foi atacado primeiro. Antes de Israel ser atacado primeiro, a Palestina vem sendo oprimida. E a Palestina agora atacou o Hamas, atacou Israel primeiro, e Israel está reagindo ao que o Hamas fez anteriormente. E no fim das contas, a gente fica perguntando quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha. E enquanto isso, os palestinos morrem e israelenses que também muitas vezes não tem nada a ver com isso, não fizeram nada, não defenderam nada, também morrem, e o mundo vai ficando cada vez mais conflagrado e todos vão perder, porque essa guerra vai afetar a economia mundial, vai provocar fome no mundo inteiro, vai provocar desemprego no mundo inteiro. Então aqui eu dou a minha opinião arriscada num momento como esse de tanta polarização, mas alguém precisa dizer o que as pessoas precisam ouvir, porque se você não disser, você se torna cúmplice nesse crime de lesa humanidade que está sendo toda essa lacração que se produz através de uma guerra insana. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo o meu melhor abraço para todo mundo.